Olá! Oi! Vamos, Vamos vamos fazer aqui aqui, mesmo. gente. Não tá rolando lá no outro. Não tá, então vai ser aqui mesmo. Vamos lá. Tem todo mundo aí, ó. Tem Maicon, tem Brena, Ah, oi, gente, que bom que vocês estão aqui. Douglas, Rodrigo, Fernanda, todo mundo. Giovana, Giovana, como vocês estão? Bruno, como você está? Nauan, todo mundo do meu Insta também. É bom que, Matheus, é bom que até a galera que não é da Wicca vai participar dessa live aí. Exatamente, hoje vai ser muita informação para todo mundo. Como você tá, Exato. Bruno? Estou muito bem. E você, Morgan? Estou muito bem, muito feliz. Muito feliz que você está participando da live comigo. Essa é a primeira e única live que eu tô fazendo nessa quarentena. Ai, meu É Deus, não algo diga isso! especial e bom para mim também. Que ótimo, eu fico muito feliz. Eu acho que agora com essa quarentena as lives estão sendo uma forma, né, da gente interagir com os outros, trocar conhecimento também. Então a gente vai te perguntar muita coisa aqui hoje, viu? Se prepara. Todo mundo. Quem sabe, quem é do babado, quem não é. Encher de perguntas isso daqui. E o que é Exatamente, legal galera. também, gente, é tipo assim, nessa quarentena, eu não sei vocês, mas a Wicca é um processo muito importante na minha vida, eu faço muita coisa. E eu aproveitei esse período assim para fazer algumas novenas, né? Tinha uma galera aí fazendo novena de para Brigitte, para Quanin, e eu também estava fazendo com um grupo de pessoas aqui uma novena e é bacana ter essa ligação. Eu acho que as lives, esse contato, de certa forma, une todo mundo, né? Ajuda bastante. Sim, é verdade. E eu É, acredito que aí, agora esse assunto uma agora galera como me você vendo. Já tô como vendo. você é o anfitrião, agora você que tem que ir, e aí, galera, olá, olá. Você não vê quem Mas está? Bruno, tô vendo sim, mas é que você Ah, consegue acenar ali pro pessoal. Então, Bruno, entendi. eu acho que é um assunto muito interessante. Por exemplo, quando eu comecei com a página Eu Sou Morgan, o objetivo que eu tinha era realmente trazer vários conteúdos, não centralizar, entendeu? Bruxaria, focado em uma única coisa. Então, ali a gente fala sobre de tudo um pouco. E aí eu pensei em você, porque eu falei, cara, o Wicca foi a forma mais abrangente das pessoas voltarem a conhecer sobre bruxaria. E eu falei, a melhor pessoa que eu conheço em Maringá para falar sobre isso é o Bruno. E olha, os deuses conspiraram muito ao meu favor, que deu tudo certo. Tá vendo, gente? A gente tem que pontuar algumas coisas, né, Morgan? No sentido de, por exemplo, quando a gente fala sobre bruxaria, quando a gente fala sobre Wicca, a gente está falando especificamente sobre o quê? Né? As pessoas confundem muito o que que é um, o que que é outro. No começo também, logo que a Wicca veio à tona aí na década de 50, Wicca e bruxaria era usada como sinônimo, basicamente, né? Depois a gente teve uma divisão, vamos colocar assim, por conta das tradições, né? Então, Gardner, quando começou lá com a Wicca, na década de 50 e tudo mais, colocava como a religião das bruxas, né? E, e ele falava que era algo que era passado de geração em geração. Tem muita controvérsias, né, sobre o que Gardner falou, se é verdade, se não é. Tem uns boatos aí de que ele pode ter inventado uma parte da história, o que não desacredita todo o resto da história, né? Então, no começo aí, logo que a bruxaria, a Wicca começou a se tornar mais popular, elas eram usadas, as palavras, né, bruxaria e Wicca eram usadas praticamente como sinônimos. E até Sim, então a verdade. gente tinha basicamente a tradição gardneriana, né? Depois é que a gente teve outras tradições ali com Alexanders, a Maxime Sanders também, que começaram a tradição alexandrina. Depois teve o desdobramento de outras tradições. Então a gente pode entender basicamente, eu fui mudando minha visão também sobre isso, porque várias pessoas que estão no caminho, sabe, conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai evoluindo, nossas visões elas vão mudando, né? Obviamente, Sim. sobre tudo aquilo que vai passando. Então, eu sou pagão há 20 anos,
Eu escrevi livros sobre o assunto, já ministrei palestras sobre o assunto. Estou reescrevendo agora, né, o livro, meu primeiro livro, que foi lançado em 2008, Banhos Mágicos. E ao reler esse livro, eu já estou mudando muita coisa do que eu pensava. Então, é um livro que tem o quê? 12 anos que foi lançado, e eu já mudei muito meu pensamento. E sobre a bruxaria em específico, quando eu fiz mestrado há alguns anos aí, que a gente não vai entregar a nossa idade, né? Mas já tem um tempinho, eu estudei a relação entre o Wicca, neopaganismo e a Clarice Lispector. Como dentro da academia é preciso colocar cada coisinha dentro da caixinha, eu tive que definir o que é Wicca, o que é bruxaria, o que é paganismo, e eu acabei definindo a bruxaria como práticas eurocêntricas, então lá da Europa, datadas da Idade Média. O Wicca é um sistema filosófico, religioso, moderno, né? Ou contemporâneo, pensando aí em década de 50, e que tenta reviver, né? Tenta esses cultos pagãos que a gente tinha aí na Europa ocidental também, e nos tempos até pré-históricos a gente pode pensar na Idade da Pedra, em que tem essas representações das deusas, né? As Vênus, que a gente tem essas muitas estátuas. Então, eu encarava a bruxaria como uma prática eurocêntrica datada da Idade Média. Né? A estregueria é uma dessas práticas, não necessariamente uma religião, né? Mas práticas. E como de toda prática, cada pessoa, cada grupo passa a ter a sua forma de praticar esse sistema mágico, né? E a Sim. Wicca é um sistema religioso, filosófico, né? Contemporâneo, aí da década de 50, moderno, contemporâneo, e que está voltado mais para alguns princípios filosóficos do paganismo. Né? Então, assim, dentro da Wicca, a gente acredita o quê? Na imanência do divino. Ou seja, nas religiões judaico-cristãs, eles acreditam na transcendência do divino. Deus, né? Ele está ali externo ao nosso mundo. Ele está olhando tudo lá de cima e falando, e aí, galera, né? O que está rolando aí embaixo? Nas religiões pagãs, a gente acredita na imanência do divino. Então, a deusa, o Deus, ele permeia tudo, porque tudo foi criado por ele. O divino está nesse plano. Por isso que a gente considera tudo como sagrado, né? Então, tem essas pequenas diferenças. Você encontra bruxas, por exemplo, que praticam rituais com santos cristãos. Mas dificilmente você vai encontrar um wiccaniano sério que vai fazer rituais com santos cristãos, porque o cristianismo já tem a sua, né, seu sistema de operar, a sua forma de fazer magia também, que não deixa de ser magia, né, um terço, uma novena, ali uma vigília, são formas de magia. Então, eu encaro a bruxaria mais como práticas, né? Que pode estar atrelada ou não a um sistema religioso. Mas é preciso pontuar o que é um, o que é outro, porque já começou complicado quando a gente para pensar que o termo bruxaria e Wicca eram usados como sinônimos. Mas hoje a Wicca, ela tem basicamente uma linhagem rastreável, né? Então, assim, a gente teve muitos problemas aqui em Maringá já. A galera que é de Maringá talvez vai se ligar. Mas o fulano fala assim, eu sou gardneriana, eu sou não sei o quê. Aí você vai investigar e não é. A pessoa não passou por nenhum tipo de treinamento dentro dessas tradições, né? A pessoa não tem uma linhagem que é possível de ser rastreada. Então, essa pessoa, ela é um charlatã. Ela está tentando tirar vantagem. E eu acho engraçado, de certa forma, porque, assim, quando eu comecei, lá nos anos final de 99, começo de 2000, a gente pegou várias fases da Wicca, né? Então, logo, 2000 foi mais ou menos o boom que a gente teve da Wicca. E depois, um outro período ali, eu poderia dizer que 2005 até 2010, mais ou menos, foi um período completamente diferente da Wicca no Brasil. E as pessoas que estão começando, normalmente, elas ficam querendo se filiar a coven, se filiar a tradições e tudo mais, achando que isso é necessário, quando na verdade não é. Né? O caminho solitário, acho que muita gente começa como bruxo solitário e cresce muito, né, nesse processo. E aí entram as pessoas que são charlatãs e tentam tirar vantagem para ludibriar, para enganar mesmo essas pessoas, tentando passar por uma linhagem que não é, ou alguma coisa do tipo, né?
Ah, tá, mas eu não posso, então, me considerar wiccaniano. Claro que pode. Você só não pode falar que você é gardneriano se você não passou por um treinamento gardneriano. Você não pode falar que você é estrega se você não passou por uma tradição de estrega de treinamento, né? Você que me acompanha há muito tempo também, a gente se conhece há muitos e muitos anos, né? Tem uma galera aí que está participando da live, que Pois conhece é. o trabalho. Para quem não conhece, eu faço encontros abertos desde 2007 aqui em Maringá. A gente começou lá na UEM fazendo palestras, né? Era um projeto chamado Roda do Ano. Então a gente tinha ali, celebrava em cada sabá, eu fazia uma palestra e uma celebração pública. Em 2009, quando eu me mudei para cá, aí a gente começou os encontros mais encontros mais, como que eu diria, frequentes, né? Porque eu já estava morando aqui, era mais fácil. Entendi. E, e aí eu comecei a criar esses grupos, porque não sei se vocês lembram, mas desde 2009 eu vinha falando sobre um período de transição, de mudança que a Terra estava passando, e mais pessoas precisavam estar preparadas para esse período de transição. Logo em seguida veio 2012, né, que era aquele período de abertura de portais e tudo mais. E se vocês atentarem, o tanto de pessoas, de crianças que nasceram a partir de 2005, que tem dons assim especiais, é uma preparação que a gente está passando mesmo, sabe, Morgan? E Sim. eu acho que a Wicca tem um papel, a bruxaria tem um papel fundamental nesse processo de transformação mesmo, sabe? E logo que eu comecei, a ideia era formar grupos para que essas pessoas pudessem ter formas de interagir com pessoas que pensam igual, porque um dos grandes problemas que eu vejo é que a gente é isolado, né? A gente acha que o Bernardo latindo aqui, o pessoal vai pede para o Bernardo fazer silêncio. Vou pedir, Cadu. E a gente acha que a gente está isolado, né? Quando na verdade tem muita gente que pensa como nós, tem muita gente que acredita nas mesmas coisas e isso faz toda a diferença. Por isso que eu acabei criando esses grupos, né? De discussão, de Wicca mesmo, de certa forma até covens, né? Para que a gente pudesse ter esse direcionamento mais certeiro, porque eu vejo pessoas, por exemplo, principalmente em grandes centros, tá? São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, que acabam cobrando por um treinamento. Gente, nenhum treinamento é cobrado. Não se cobra por iniciação, não se cobra por treinamento dentro da Wicca, isso não existe, né? E eu vejo que tem gente que usa isso para, de certa forma, tirar vantagem ou fazer um dinheirinho, alguma coisa assim. Diferentemente de leitura, por exemplo, de oráculo. Eu acho super Uhum. justo cobrar. Tem gente que vive disso, né? E se a pessoa é idônea, se a pessoa é estudiosa, ela está despendendo um tempo, ela está fazendo um trabalho ali, por que não cobrar, né? Mas dentro de uma tradição, não é comum isso. E voltando a falar das linhagens, que era o que a gente estava falando, eu sou eclético, né? Eu sempre fui um bruxo solitário e da minha prática, na verdade, de estar sempre estudando, buscando mais, porque assim, quando a gente começou lá atrás, não tinha essa facilidade que a internet tem hoje. Então a gente tinha que muitas Bruno, vezes. Oi? desculpa te interromper. É que como tá Sim, entrando muita gente nova agora, eu quero só situar as pessoas do que estão acontecendo, vamos lá. do que está acontecendo e também abrir espaço para perguntas, se você não se incomodar, Vamos para que lá. as pessoas façam perguntas para você. Bom, gente, o Bruno tá falando um pouco da trajetória dele até Ai, gente. agora. E então, nesse momento, a gente vai abrir para as perguntas. Como o Bruno disse, eu conheci ele em 2010 e foi exatamente nesse período que eu estava conhecendo, me conhecendo, e ali apareci na vida do Bruno e ele apareceu na minha. Muita coisa mudou realmente. Então agora eu gostaria que vocês que se sentirem à vontade façam perguntas para o Bruno, tá? Ele vai responder tudo porque ele sabe tudo de Wicca. Então façam uma pergunta de vocês. Não, ele não vai se incomodar, Cadu. Pode fazer pergunta sim. A gente teve uma pergunta aqui em cima que eu acho que é do Gabriel. O Gabriel perguntou se é verdade que a Wicca, né, a Wicca teve influência de Aleister Crowley. Isso, é verdade que Gardner pediu orientação ao Aleister Crowley para estruturar a Wicca?
Sim, sim. Gente, há boatos, né, de que a Wicca, na verdade, ela é uma popularização da Telema, do Crowley. Então, assim, a gente tem que entender o quê? Nada surge do nada, gente. Não é que eu, vou criar um sistema filosófico, uma tradição e, bum, apareceu aqui. As coisas têm um caminho, as coisas têm um percurso. Gardner, ele teve todo um treinamento em diversas tradições mágicas, tá? Gardner, ele fala que ele foi iniciado, eu não me recordo se era na década de 30 ali, ou na década de 20, num grupo de bruxas, e depois ele viu que tinha algumas falhas nesse grupo. Ele acabou saindo desse grupo e acabou colocando, preenchendo essas lacunas que ele achava que estavam faltando aí, e criou a Wicca, como a gente conhece hoje, né? Principalmente a Wicca gardneriana, que é a primeira tradição que a gente teve. Vamos pensar dessa forma. Só que E Gardner você pode passou. explicar pra gente depois o que é a Wicca gardneriana, só para o pessoal entender melhor, Sim, mas pode concluir. vamos lá. Gardner, ele foi para os Estados Unidos, onde ele teve contato, por exemplo, com diversos pensadores influentes do Golden Dawn, da Otto, que são da Telema, da própria Telema, que são ordens herméticas, são ordens que tem até hoje. A Golden Dawn, acho que parece que está voltando com as práticas, aí a Aurora Dourada, né, que o pessoal chama, mas todas essas tradições herméticas, Gardner, ele participou. Tanto que a carga da deusa, se a gente for parar para pensar, ela é uma alteração, uma mudança, uma reescritura, por exemplo, do livro Aradia, o Evangelho das Bruxas, né, do Charles Leland, que ele resgata aí coisas da estregueria do culto a Diana, né, e Lúcifer, que é o irmão de Diana, e data aí do século XIV, XV, né? Então são textos muito antigos que são revisitados. Gardner, por ter todo esse conhecimento hermético de diversas tradições e tudo mais, acabou criando, de certa forma, uma tradição que bebesse de todas essas fontes. Então, sim, né, a Wicca ela tem muito dessas tradições herméticas, até mesmo coisas que poucas pessoas falam, mas, por exemplo, a questão do vestido de céu, né, vem da Wicca tradicional, da Wicca gardneriana, que são rituais nus, a questão do grande rito também, a questão de ser uma religião muito de magia tradicional. As pessoas que estão começando, elas não se perguntam, se você falar assim, para cada 10 pessoas que são do Wicca, a Wicca é uma religião de bruxaria natural? As 10 vão falar, sim! E que bruxa natural que você conhece que usa espada? Sabe? Então, assim, a Sim. Wicca tem muito da magia tradicional, ali da cabala, tem muito desses sistemas herméticos mesmo. Um livro que eu considero muito bacana para todo mundo ver, vou até pegar aqui, esse aqui, ó. Origens Mágicas da Wicca, da Sorita Deste. Gente, esse livro é fantástico porque, assim, em 20 anos de história, eu nunca vi os questionamentos e o rastreio que os autores fazem sobre as práticas comuns que a gente tem dentro da Wicca. Eu acho muito, muito bacana esse livro, sabe? Ele explica certinho sobre onde Gardner, de certa forma, pegou cada coisinha ali para compor o que a gente entende como bruxaria hoje. E aí, para explicar para o pessoal, né, o que é a Wicca gardneriana. Sim. Wicca é um nome bastante antigo, tá? Não foi Gardner que inventou, já existia esse nome. Ele se apropriou disso daí, por quê? Justamente porque, na época, o termo bruxaria, assim como hoje, né, tem uma conotação negativa, ainda antigamente bem mais do que hoje. E aí ele decidiu, ao invés de colocar witchcraft, né, bruxaria em inglês, colocar Wicca. E aí soaria um pouco melhor para as pessoas teriam menos resistência, né, em relação a isso. E esse livro é fantástico, assim, eu recomendo para todo mundo que quiser ver. Não estou fazendo jabá nem nada, mas no site da editora Alfabeto, tá? Do Edmilson Duran, a galera lá de São Paulo, sempre está na Convenção de Bruxas também. Eles estão no mês de aniversário, então nesse maio praticamente todos os livros estão com 50% de desconto. Então, assim, compensa Maravilha. muito. Vão lá depois para comprar. A Wicca Gardneriana
é a primeira tradição que a gente teve de Wicca, porque é a base de Gardner, né? Como algumas pessoas receberam treinamento nessa tradição e tudo mais, e achavam que a tradição não conversava mais com o que eles acreditavam, leia-se, Alex Sanders e Maxine Sanders, eles criaram a tradição alexandrina. Dessa tradição foram surgindo outras tradições, todas derivadas da Wicca gardneriana, tá? A Wicca é uma religião de mistérios. Muita gente não entende quando se fala sobre mistérios, né? Mistério não é nada de, tem que ser oculto. Sim, tem textos que não vêm para qualquer um, né? Se vocês olharem todos os livros de Wicca, gente, vai ter o mesmo escopo ali, vai ter o mesmo sumário praticamente. Por quê? Porque aquilo é o que é permitido passar. Aquilo é o que é permitido passar para as pessoas. Dentro de uma tradição, tem mistérios, coisas que apenas os iniciados que receberam treinamento naquela tradição recebem esses textos e ficam secretos. Mistério pressupõe uma prática. Por quê? Dentro de livros, Morgan, a gente pode pensar que tem diversos rituais. Se eu fizer um ritual e você fizer o mesmo ritual, no mesmo dia, na mesma hora, as nossas percepções podem ser diferentes, porque a gente acessa de forma diferente esses mistérios. Isso é um mistério. A bruxaria, a Wicca são religiões, vamos pensar assim, de interação, de práticas, de acesso, da gente poder acessar esse mistério. E isso é o mais importante. Dentro da tradição gardneriana, eles têm 3 níveis, 3 graus, né? Outros sistemas filosóficos religiosos acabaram copiando esses graus também, mas cada tradição, cada coven tem seu treinamento próprio. Então, assim, Gardner, ele já tinha participado de outras tradições antes de criar, né, a Wicca gardneriana ali. Os outros iniciados, se a gente pega, por exemplo, Scott Cunningham, que teve na década de 90, final dos anos 80 e anos 90, teve uma grande influência na Wicca contemporânea, porque ele, juntamente com o Raven Grimace, eles falaram assim, poxa, se a tradição é tão necessária, se a iniciação é tão necessária, essa linhagem, quem iniciou o primeiro? Sim, é uma ótima pergunta. Então, aí surgiram as tradições solitárias, os caminhos solitários, né? Porque quem mora, por exemplo, num grande centro tem acesso a essas informações. Quem mora numa cidade pequenininha, do interior, dificilmente vai ter acesso a uma linhagem. Então, era preciso a gente pensar em formas de ter a Wicca solitária, né? O praticante solitário ali, poder ter material de qualidade para que ele pudesse praticar também, e de forma segura. Então, a partir do final dos anos 80, mais ou menos, teve um boom de publicações sobre práticas solitárias e tudo mais. O Scott Cunningham, ele teve diversas iniciações em diversas tradições. Em cada tradição, ele começou basicamente do zero. Por quê? Porque para cada tradição, para cada coven, tem um ritmo, tem um ciclo de estudos e tudo mais que o praticante ele tem de cumprir isso daí, né? Então, embora a pessoa já estuda há 40 anos, ela é o master ali. Não, se ela entrar no coven, ela tem que começar ali da base e ir galgando os degraus, né? Até atingir os níveis mais altos ali. Sim, e isso é uma situação bem complicada, né? Porque existe um ego muito grande quando se trata de espiritualidade, o que não devia acontecer. Mas você falando sobre bruxaria solitária, eu já ouvi muitos comentários acerca da ritualidade, da ritualística da Wicca. As pessoas comentam que a Wicca tradicional, que é o termo que eu já ouvi, ela é muito cheia de quês. Então as pessoas falam, mas como que eu vou ter dinheiro para comprar, por exemplo, um Atom, um caldeirão, um boline e tudo mais que a Wicca pede, né, que a Wicca exige que você tenha para praticar a Wicca. Comentários que eu já ouvi. Como que essa pessoa que começou em um lugar pequeno, que não tem acesso, por exemplo, a um coven, como que ela pode começar a praticar o Wicca, né, a ter essa prática da Wicca, sem ela ter esses instrumentos? Ela deixa de ser uma bruxa wiccana por isso? Ela é menos Então, importante por né? isso? O rito dela vai deixar de ter, por exemplo, a mesma eficácia que o seu rito por isso? Gente, vamos lá. O que eu percebo que a galera que está começando agora é bastante insegura,
da mesma forma que eu também era lá no começo, da mesma forma que todo mundo é no começo, tem medo de fazer um ritual, invocar o capiroto e fazer coisas horríveis, né? Mas não vai acontecer. Calma. Já E aconteceu eu comigo. acho que a gente vai adaptando as coisas. Tudo começa com estudo. Tudo, gente. Não vai cair do céu. Não adianta você procurar um grupo, procurar um coven, achando que a pessoa vai dar ali, ó, tudo mastigadinho para vocês, porque isso não vai acontecer. É sentar a bundinha na cadeira, pegar livro e ler. Não entendeu? Reler. Lê 3, 4, 5 vezes. E aí vocês vão entender que o poder está dentro de vocês, não está no instrumento, né? Quando eu comecei, eu era criança praticamente, né? Eu tinha interesse e guardava meu dinheirinho ali para comprar livros. Então, assim, meus pais me davam dinheiro para eu comprar coisas aleatórias, eu guardava, ligava na Som Livre, porque a Som Livre antigamente vendia livro da editora Gaia. E esses livros vinham por correio, a gente fazia uma transferência bancária ali e vinham por correio. E eu não tinha também acesso a esses instrumentos. Então, meu caldeirão, por exemplo, era um pote de barro. E usei durante muitos anos um pote de barro. Meu atame, né? O pessoal fala atame, gente. Meu atame, ele era uma faca. Que, obviamente, não voltava para a cozinha. Eu deixava destinado somente para isso. Mas a simbologia ali era importante, sabe? E eu tô para te falar, Morgan, que eu nunca fiz assim rituais tão fortes quanto naquela época. Eu não sei, dá pra gente fazer isso, já é assunto para outra live. Mas, por exemplo, para a galera que está mais tempo no caminho, chega um momento em que a gente vai meio que desanimando, porque pensa, a gente tem a roda do ano, são 8 sabás, né, orientados pelo sol ali, e a gente tem a roda do ano dos esbás, então são 13 rituais lunares. Todo ano você celebra a mesma coisa. Então vamos parar para Sim. pensar, 20 anos você celebrando do mesmo jeito, ninguém aguenta. Então você vai desanimando de certa forma. E aí, quem está mais tempo no caminho precisa de outros estímulos, estudar sobre outras coisas, outras tradições, né? Para a gente poder manter acesa esse interesse, essa chama dentro da gente. E eu te falo que os rituais, assim, eu já fiz rituais extremamente fortes, sem nenhum instrumento. Então, gente, não é o instrumento. A Tânia Gori, que é uma bruxa amiga minha, no livro dela, A Bruxaria Natural, ela fala o seguinte: os instrumentos, vamos pensar que rituais, né, e instrumentos. Geralmente a gente associa os rituais a instrumentos. A gente tem duas pernas que levam a gente para qualquer lugar, certo? Mas de carro, a gente chega muito mais rápido no nosso objetivo. Os instrumentos são como carros, tá? Eles vão fazer com que a gente despenda menos energia, com que a gente gaste menos força ali para chegar onde a gente quer. Mas a gente consegue, somente com a força do nosso pensamento, com a nossa força pessoal, atingir nossos objetivos tranquilamente. Não se prendam a Entendi. instrumentos, galera. Foquem mais no Maravilha. aperfeiçoamento de quem vocês são, sabe? Na força mágica. Não sejam aqueles bruxos de Hollywood, de purpurina, que é só glamour e um foguinho no caldeirão e tudo mais. Não, a força está dentro de vocês, não fora. Incrível. Ô, Bruno, eu recebi uma pergunta hoje no meu direct de uma moça que compartilhou uma publicação lá do Russell Morgan, onde eu falei sobre Oxum, não, sobre Iemanjá, que era dia de Iemanjá, dia 2 de fevereiro. E ela me perguntou o seguinte: na Wicca é adorado, também tem essa adoração, essa correlação de orixás com deidades, por exemplo, pagãs? Aí eu falei: olha, você assista a live hoje à noite, que aí você pode perguntar isso diretamente pro Bruno, mas eu acredito que ela não esteja aqui. E aqui a nossa amiga Suzy, que é da Umbanda, que participou comigo da última live. Então eu gostaria que você falasse pra gente um pouco sobre isso, como que é a devoção dentro da Wicca, como é que funciona essa questão das deidades, como que é escolhida essas deidades, se é pela ordem, pela tradição, ou se é pelo próprio bruxo. Tá, vamos lá. Dentro da Wicca, a Wicca ela é uma religião panteísta e também ela acredita na pluralidade do divino. Então, algumas pessoas acreditam que a Wicca ela é uma religião monoteísta e outras acreditam que é uma religião politeísta. Por quê? Algumas tradições acreditam que tudo vem da deusa, ou seja, até mesmo o próprio Deus, né? Para quem está
perdido aí, dentro da Wicca a gente cultua duas divindades, a deusa e o deus. A deusa, ela é imortal, ela sempre existiu, ela precede todas as coisas e tudo foi criado a partir dela. Algumas tradições já acreditam que a deusa e o deus sempre existiram. Aí elas são politeístas. Se a gente parte do princípio de que somente a deusa existia e criou tudo, ela é uma religião monoteísta. Mas o fato é, dentro das tradições contemporâneas, a gente dá importância igual, tanto para a deusa quanto para o deus. E a deusa, ela recebe todas as facetas de todas as deusas. Todas as deusas representam esse arquétipo, essa força feminina. E todos os deuses representam esse arquétipo, essa força masculina. Então, se eu vou chamar Deus de Jesus, de Alá, de Buda, de Quernunos, de Apolo, de Lug, de Belenos, tanto faz, são manifestações da mesma força. Se eu for chamar a deusa de Iemanjá, de Bridget, de Keridin, de Morrigan ou Morgan, é a mesma força, é a força feminina, né, do sagrado feminino. Então, eu acredito que as divindades não se importem muito com o nome que a gente dá, porque isso é muito mesquinho, né? É muito humano você se importar com isso de nome, mas não é comum a gente ter culto a orixás dentro da Wicca. Por quê? Porque eles já têm um sistema filosófico, religioso próprio, né? A Umbanda e o Candomblé. Então, se a pessoa se alinha mais com essas entidades dessas linhas, eu acredito que ela deva procurar um sistema filosófico condizente, né? Então, partir Sim, aí para Umbanda, partir para o Candomblé, dependendo da orientação da pessoa, mas dentro da Wicca não é comum, porque essas entidades, elas já têm, elas podem ser honradas, claro, mas não é um culto exclusivo, né? Porque já tem outras religiões que fazem isso. Então, a Wicca, entendi. normalmente, ela tem um direcionamento mais eurocêntrico, tá? Então, tudo que vem para a gente acaba sendo... Repara o tanto de pessoas que tem de divindades célticas. A maioria. Ou greco-romanas, né? Então, assim, é, esses cultos, eles são mais de divindades mais tradicionais, assim, geralmente divindades eurocêntricas. Entendi. Bruno, outra coisa, falando sobre essa questão da egrégora, de ter seu sistema de magia próprio, quando as pessoas falam sobre o Wicca cristã, você disse que não importa muito o nome que a deusa ou o deus é chamado. Então, por exemplo, a deusa poderia ser representada por Maria, né? E Jesus também. Então, como é que funciona essa questão da Wicca cristã? Como que as pessoas se utilizam Indubitável. desses arquétipos? Não existe Wicca cristã, galera. Hello, não existe Wicca cristã. Acordem com aquilo, tá? É, Maravilha. vamos lá. A Wicca, gente, ela é um sistema filosófico e ela tem normas, uma ética própria, que vai completamente contra as religiões patriarcais, patrilineares. A Wicca é uma religião matrilinear, ou seja, o foco está no feminino, ela é matrifocal, né? Não tem como a gente conciliar duas coisas que são inconciliáveis, assim, sabe? Sim, Maria, ela é né, eles cristianizaram a deusa, porque o culto a Maria, ele sempre foi, o culto a deusa sempre foi muito forte. Nunca conseguiram banir o culto a deusa e nem o culto ao deus. Você pega a tese de doutorado da Margaret Murray, ali no O Deus das Feiticeiras, é um livro do século XIX, ela prova que padres faziam rituais pagãos até aquela época, até o século XIX, dentro das igrejas, cultuando o deus de chifres, né? Então, assim, nunca conseguiram banir as festividades pagãs. A gente pega, por exemplo, a questão dos sabás, a questão dos esbás também, influenciaram muito as festividades da Igreja Católica e a mesma coisa com a divindade. A gente para pensar. A Igreja Católica, ela surge já na sua gênese, ela é problemática porque ela surge como uma religião monoteísta, mas que tem três divindades. As pessoas, what? Né? Então a gente tem Pai, Filho e o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo que quase ninguém fala? É a força da mulher, é o impulso, o Espírito Santo que dá vida. Nada acontece sem o Espírito Santo. Só que numa época em que as culturas eram patrilineares e não era interessante as mulheres terem poder,
Para que a gente ia discorrer sobre isso, né? Então, a mesma coisa acontece. A tríade da Igreja Católica é pagã também, né? Tanto que o Espírito Santo é representado pela pomba. A pomba, ela sempre foi relacionada à deusa, ao sagrado, porque ele faz a ponte entre o céu e a terra, entre os deuses e os humanos. Então, a Igreja Católica ela não conseguiu banir muita coisa, ela adaptou, né? A Páscoa, uma festividade pagã, o Natal é uma festividade pagã, a própria época ali da quarentena, né, da quarta-feira de cinzas e a Páscoa, o domingo de Páscoa, também de Páscoa, é marcado pela lua, então a entrada em determinado signo, do Sol em determinado signo marca algumas festividades do calendário também da Igreja Católica. A Igreja Católica é cheia de rituais pagãos, só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, se você se sente mais confortável em celebrar Maria, vamos parar para pensar que talvez você deva procurar culto. Isso, Cadu! Eu falei quaresma, não quarentena. E eu tô louco. E vamos parar para pensar que talvez seja melhor procurar um culto mariano, né? Alguém que presta homenagem apenas a Maria. A Wicca, galera, embora seja muito livre para você ter suas experiências pessoais, colocar suas divindades e tudo mais, não é bagunça, assim, de que pode tudo, né? Hoje, eu não me considero wiccaniano, por exemplo. Eu me considero pagão. Por quê? Porque eu acredito em coisas que a Wicca, ela não contempla. Então, eu não posso usurpar, por exemplo, a religião colocando as minhas crenças pessoais ali e falar que isso já é Wicca, porque não é. A Wicca, ela tem o seu molde, ela tem o seu tudo engessadinho ali, né? É uma Então tem até o religião, limite né? onde a gente pode ir. E eu respeito muito isso daí. Eu sou muito criticado, até às vezes pelo meu posicionamento. As pessoas às vezes falam, ah, você é muito intransigente, não sei o que, a Wicca já não é assim, nanana. Mas se você pega um estudo sério, se você hum, tem bastante leitura de diversos materiais teóricos sobre o assunto, você vê que todos eles seguem o mesmo padrão, sabe? E não é bagunça, o Wicca não é bagunça. Basicamente isso. Falo demais, né, Morgan? Imagina, tá ótimo. Pessoal, vocês podem fazer perguntas para interagir com a gente, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário a fazer a respeito do que o Bruno tá falando. Gente, entra alguém, pelo amor de Deus, porque tá 17, ó, 17 pessoas assistindo. Odeio esse número. Por favor, Aí, 18. 18. Ah, Deus ouviu. Bruno, eu achei muito legal a sua colocação sobre a pomba, né? Representar o Espírito Santo, representar a deusa, porque eu me lembrei de algo que existem algumas teorias que dizem que Jesus só poderia ser considerado mestre após os 30 anos e se ele fosse casado. Então me faz pensar um pouco assim, teoria da conspiração. Será que aquele negócio de Jesus foi batizado e recebeu o Espírito Santo? Será que eles não estavam, na verdade, casando Jesus? Olha só, hein? A gente já pula, né? Tretas Vamos. nessa live. Olha só, muitas tretas. Eu quero fazer então uma outra pergunta, já que ninguém fez. Pessoal, por favor, participem. Eu sei que tem muita gente aqui que tem dúvidas sobre a Wicca, sobre magia, porque o tema também é Wicca e magia. Então, fora da Wicca, que a Wicca hoje é uma religião, né, Bruno? Então, ela tem toda essas celebrações fechadas, como você disse. Mas a magia é algo amplo. Então, existem vários sistemas mágicos. Então, a gente pode discutir sobre eles também. O Bruno está aqui para isso. Bruno, fala para Exatamente. mim um pouco sobre, pra gente, né? Conta pra gente um pouco como funcionam as suas celebrações hoje. Elas são solitárias? Você hoje desenvolve a sua religiosidade com outras pessoas? E se você puder nos dizer, você tem alguma faceta da deusa que você se devociona ou você não chama por nome nenhum? Tá, vamos lá. Eu tenho celebrações públicas e tenho celebrações privadas, né? Das celebrações públicas, normalmente a gente fazia algumas no Parque Vingá, ali na UEM, e também em alguns cafés da cidade, depende, sempre em local público para ser mais democrático para a galera. Já chegou a ter 30 pessoas participando, 40 pessoas participando, era assim, muito legal ter essas celebrações públicas, porque quando eu comecei a fazer TV, lá em 2010, mais ou menos,
divulgando sobre tarô, divulgando sobre o Wicca. Era um canal muito legal porque era na Rede Massa, na SBT. Então a TV aberta me dava muita visibilidade para falar. E de certa forma, todo mundo de Maringá e da região acabava passando por mim ali para chegar em até algum grupo ou alguma coisa assim. Então, eu considero que foi um período muito importante para muitas pessoas, o período dessas celebrações que a gente fazia, mas ao mesmo tempo, quando você está executando um ritual, você não consegue sentir, você não consegue participar efetivamente de um ritual, né? Quando você está conduzindo, você tem que cuidar de todo mundo que está participando desse ritual. Você tem que ficar atento o tempo todo. Não é tão simples como simplesmente acender uma vela, um caldeirão e ficar rodando todo mundo pelado em volta do caldeirão, né? É preciso tomar muito cuidado com as coisas que você faz, com quem você coloca dentro do seu círculo. E, e aí a gente começou a fazer celebrações públicas e depois uma celebração mais fechada para quem era do grupo, né? Do grupo mais assíduo, vamos colocar assim, de um coven ali. E dentro desse coven aconteciam treinamentos. Teve suas dificuldades, teve seus problemas, como sempre, como qualquer grupo de pessoas, né? Mas a maioria das vezes a gente fazia essas celebrações públicas e privadas. Eu celebro a face da deusa e do deus. Eu fui dedicado e iniciado, né, com a deusa Keridin e Cernunnos, que são divindades assim, que eu mantenho ligação muito estreita com essas divindades. Mas ultimamente eu tenho me conectado muito com Kunin, que é uma deusa do Japão, e eu estou voltando mais para minhas origens e para investigar mesmo, né? Essas tradições. Eu acho muito bacana assim, conhecer outras faces da deusa, mas minha deusa de devoção é Keridin e Cernunnos. Muito interessante, Bruno. Temos aqui três perguntas. Vamos Vamos lá. lá. O Cadu perguntou: a Wicca tem alguma interpretação própria para o Ouija? Tá, a gente acredita dentro da Wicca, Cadu, que é uma religião reencarnacionista, né? Então a gente acredita em algo além daqui, uma vida após a morte, e a gente acredita que sim, essa comunicação com o outro mundo pode se dar de diversas formas, por meio de tarô, por meio do Ouija, por meio de mediunidade, né? O canal aí varia, mas a gente acredita também que, como diz Allan Kardec, né, o telefone sempre toca de lá para cá, nunca daqui para lá. Então, a comunicação sempre parte do outro lado. Não tem como a gente obrigar algum espírito, alguma entidade a responder. A visão da Wicca, o Ouija não é um tabuleiro, por exemplo, comum de ser utilizado dentro da Wicca. A gente utiliza mancias mais naturais, como bola de cristal, tarô. Algumas pessoas utilizam até a quiromancia, dependendo, né, da habilidade da pessoa ali. Mas não é uma prática muito comum, embora a gente considere como uma prática legítima, verdadeira. Entendi. Maravilha. Adorei essa explicação. Já citou o Allan Kardec, tem um amorzinho por ele. Bruno, o Gabriel perguntou: existe alguma definição a qual a Wicca explica o que é magia? Sim, a gente entende magia como a arte de colocar em movimento determinadas energias para coisas específicas, então para fins específicos. Então, a magia nada mais é do que a canalização dessas energias para um objetivo específico. Isso independe de religião, é física, tá? Magia é ação e reação, é causa e consequência. Você faz uma coisa, você tem a consequência disso. E por meio dependendo da religião que a gente tem um modo de operação. Então, quem é católico, ao rezar um terço, está fazendo magia. Está colocando a sua intenção para um objetivo específico. Quem é evangélico, ao fazer uma vigília, está fazendo magia. Né? Quem é wicaniano, ao acender uma vela, está fazendo magia. A forma com que a gente coloca em movimento essas energias independe, né? Mas a magia, ela é quase que uma ciência, por ser mais física, né? Ação e reação, causa e consequência. Então, de certa Maravilha. forma, todo mundo, né, pratica magia. Sim. A Lari Negri perguntou: eu não conheço nada dos rituais e magias, mas tenho muito interesse em conhecer. Quais práticas eu poderia começar a fazer para ir entrando nesse mundo? Vamos lá, Lari Negri, saudades. É, a gente já está nesse mundo, né? Você já está imersa nesse mundo.
ninguém se torna bruxa, ninguém se torna wicaniano. A gente reconhece dentro da gente coisas que a gente às vezes não sabia nomear. Então, quando eu comecei lá na Wicca, eu sentia coisas, eu já fui até coroinha, gente. Então, roubava a hóstia da sacristia, bebia escondido com os outros coroinha, falava umas paradas meio estranhas. Mas eu não me reconhecia mais dentro daquela religião. E eu sentia coisas que eu não sabia explicar o que eram essas coisas. Quando eu peguei meu primeiro livro de Wicca e eu vi, poxa, é isso que eu acredito, é isso que eu sinto, é isso que eu quero para minha vida. Eu acho que quando a gente vê em palavras o sentimento que a gente sente dentro da gente, eu acho que é a principal magia que acontece. E você já está nesse caminho, você já está sentindo essas coisas. Para quem está começando, eu aconselho, como sempre, leitura. Leia sempre e leia coisas confiáveis. Desconfiem de tudo que vocês têm na internet, gente. Sempre fica naquela, será que é, será que não é? Geralmente livro tem uma peneira maior até esses livros serem publicados, então é melhor. E depois da leitura, meditação, pode meditar com qualquer um dos quatro elementos. Pega um cristal, pega uma vela, contempla a chama da vela, pega o cristal na mão, tenta sentir essa energia. São portas, né, que abrem para os dois lados. Então você consegue ver para fora e você consegue olhar para dentro. Isso eu acho que é o mais importante dentro da bruxaria e da Wicca. É um caráter transformador de quem a gente é. A bruxaria ela tem uma ética, né? A Wicca em específico, ela tem uma. Até eu tô falando bruxaria Wicca já. Tem uma ética de você não prejudicar outras pessoas, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, é uma transformação muito grande que a gente tem que parar para pensar sobre a nossa interação com o mundo, né? A partir do momento em que a gente se torna pagão, se torna wicaniano, se torna bruxo, a gente tem que repensar nossa forma de comer. Eu sei que a Lari é vegetariana, né? Ou vegana, já não sei. Mas a gente tem que pensar a nossa forma de comer, nossa forma de vestir, a nossa forma de pensar, porque a gente vai, mas as coisas ficam. E o que a gente está deixando, né, para esse mundo? A Morgan também, que é mãe, que tem filhos, eu acho que isso muda completamente a nossa visão, né, de mundo. O que você vai deixar para os Completamente. seus filhos? É verdade. Então, Eu acho que a bruxaria é isso. responsabilidade se torna bem maior, né? Principalmente você começa a criar uma autorresponsabilidade e você enxerga que você não está sozinho e que tudo aquilo que você faz acaba ressoando com o restante do mundo e principalmente com as pessoas próximas. No caso, meus filhos, se for pegar a mim mesma, né? A Lai Porte Leal, Real, acho que é isso. Qual a relação entre o Wicca e Espiritismo? Adorei essa pergunta, viu? Vamos lá, Elaine, saudades também. É, relação entre o Wicca e o Espiritismo. Ambos acreditam em um mundo pós a morte, né? O Espiritismo, para quem o pessoal fala Espiritismo, é o espírito, o Espiritismo kardecista, que eles não gostam muito, eles falam assim, que a Kardec, então o Espiritismo é só o kardecista. Umbanda em Candomblé não é tido como Espiritismo, né? Então, quando a gente fala Espiritismo, entendam como kardecismo. Tá? Que é aquela religião que acredita em vida após a morte, mas tem essa orientação judaico-cristã. Né? É uma religião cristã que prega a reencarnação e um aprimoramento moral e ético do ser. Dentro da Wicca, a gente tem esse aprimoramento também, só que a gente não acredita por exemplo, no divino como masculino, que é o que acontece, né? Eles fazem leitura da Bíblia lá também e tudo mais. Então, a relação que eu vejo acaba sendo a parte reencarnacionista, de que a gente acredita no outro plano, a gente acredita na comunicação com os espíritos, e a gente busca a mesma coisa, que é o aprimoramento moral do nosso ser, né? Então a gente vai criando condições para que a gente possa evoluir. E isso é meio estranho, para a gente discutir mais sobre isso, se vocês quiserem, porque é um plano cartesiano. O paganismo mesmo não acredita nessa ideia cartesiana, nessa ideia evolutiva de que você começa no estado mineral, depois vai para o animal, depois vai para o vegetal, depois para o animal e depois para o humano. Né? Para o paganismo, a gente acredita que a alma, o anima mundi, a alma do mundo, é a mesma coisa. Então, se eu estou na minha condição humana agora, nada impede de, numa outra vida, eu encarnar, por exemplo, num urso, ou numa pedra, ou numa árvore. Né? Dentro da filosofia espírita, isso já é impossível.
porque meio que a alma, a forma da nossa alma, já não cabe mais naquela forma física. Então, se eu estou no Sim. meu estado humano, eu não consigo regredir, por exemplo, para o estado animal. Então, isso são pontos aí que a gente poderia conversar numa outra live, no outro dia, essas Sim, eu discussões já mais gostei aprofundadas. bastante. É interessante porque reencarnação é um assunto que eu gosto muito e falando sobre paganismo, então, olha só, outra live pode vir por aí. O Henrique Santos, Bruno, ele disse assim: Oi, Bruno, o que fazer quando você sente que perdeu a conexão com a magia, com a Wicca? Como voltar a ter inspiração para fazer as práticas? Você já se sentiu assim? O que fez? Oi, Henrique. O Henrique é um amigo muito querido de muitos anos. Lembra que a gente falou sobre isso lá no comecinho? Acho que o Henrique não tinha chegado ainda aqui. Meu primeiro caldeirão, quem me deu foi o Henrique. Ele Olha, é de Pernambuco, tempo de cartas, a gente se conheceu por cartas, trocamos cartas durante muitos anos. Olha só, gente, trocavam cartas antigamente, durante muitos anos. E depois a gente se conheceu pessoalmente né? Ele foi para Terra Rica, onde eu morava e tal. Depois a gente se encontrou em São Paulo e é um amigo muito querido. E a gente estava falando exatamente sobre isso, Henrique. Eu acredito que chega um momento em que a gente precisa de estímulos novos, de coisas diferentes, né? E aí foi quando eu comecei a buscar outros caminhos. Foi quando eu sempre fui muito da Wicca e depois que eu tive estou cansado disso aqui, o que eu posso fazer de diferente? Comecei a estudar mais sobre a Golden Dawn, comecei a estudar sobre Telema, comecei a estudar sobre tradições herméticas, comecei a estudar sobre budismo e fui sentindo coisas diferentes, tentando ter a impressão do que eu senti da primeira vez que eu pratiquei Wicca. Então, eu acredito que tudo isso foi somando, né, para o meu caminho, para me trazer aqui hoje para ser o que eu sou hoje. Então, acho que estímulos diferentes é a melhor coisa. E eu não me condeno, por exemplo, eu acho que ninguém deve se condenar quando está nesses períodos. Eu acredito que quando a gente está, eu acho que uma fé cega é uma fé burra. Então, nunca acreditem piamente em tudo. Eu acho que quando a gente vivencia esses momentos de ateísmo, na verdade, a gente está tendo um momento de espiritualidade. A não espiritualidade é uma forma de espiritualidade. É um caminho também do divino. É a face escura da grande mãe que a gente está vivendo e é tão importante quanto a fé. Então, quando você estiver nesse período, vivencia, sinta tudo que você tem para sentir, aprende o que você tem para aprender, porque normalmente, depois desse período, a gente volta, né, a ter fé de novo, a praticar e tudo mais. E é uma roda, sem fim e sem começo. exatamente. Nossa, Bruno, acho que é isso. Acredito que a gente tem que começar a entender que como tudo é cíclico, né? A deusa já é representada pela fase da lua. Você citou o lado negro mesmo, que é o momento de reclusão dela. Nós temos o hábito de nos culpar demais, né? Então a gente se culpa por um declínio, se culpa por não manter uma linearidade, onde na verdade nós somos cíclicos. Nós estamos aqui para Gente, culpa alcançar. é cristã. Sim, exatamente, muita culpa Tirem a cristã. culpa. A Fernanda, ela fez uma pergunta ótima. Ela disse assim: Bruno, o quanto você acredita que a fé influencia na magia? Se você ter menos fé e fazer uma prática, ela irá acontecer? Sim, a gente viu que magia é ação e consequência, é causa e consequência, né? É uma ação e uma reação. Então vai acontecer. Eu não acredito em magia. Fizeram um feitiço para mim, não vai me atingir. Errado, vai te atingir. Pode ser que não te atinja com a mesma intensidade que atingiria se você acreditasse. Mas vai atingir porque a gente coloca forças em movimento. Vamos pensar, ó, aqui tem ar, eu não consigo ver o ar, mas nem por isso ele deixa de existir. A mesma coisa acontece com as ondas de energia quando a gente faz um feitiço, a gente faz um sortilégio, um ritual. Eu consigo enviar essas ondas para atingir outras pessoas. Então, a magia independe da crença da pessoa, independe da fé, dela acreditar ou não. Mas ninguém faria um ritual não acreditando, né? É mais no caso de você receber. Se você está fazendo um ritual é porque você acredita. Mas no caso da pessoa que está recebendo a carga, ser descrente, indiferente, vai pegar do mesmo jeito. Entendeu? Exatamente. E eu penso também que a questão da pessoa não acreditar, em algumas vezes, pode fazer com que aquilo seja pior. Porque se você não acredita, você se afasta, você acaba afastando a tua proteção, os teus guias, da forma que você queira chamar. Então você se torna mais
acessível para qualquer energia que queira penetrar você, talvez através da O dúvida, da inverso também. descrença. E o inverso Oi? também. Se você acredita muito, você abre portas para que essa energia Sim, atinja você. porque você é um Então, imã, né? E aí você acaba atraindo mesmo isso, essa por exemplo, às situação. vezes as coisas começam a não dar certo na tua vida. Vocês fizeram um balacobaco para mim aí. Às vezes ninguém fez nada, mas você abrindo essa brecha, entidades e seres que estão à tua volta vai se aproveitar disso. Então, a melhor proteção que a gente pode ter e fazer é se cercar de coisas positivas, pensamentos positivos e percebeu algum sintoma diferente, já faz um ritual aí de limpeza, banimento para resolver isso. Sintomas diferentes. O que pode acontecer, gente? Comida que estraga facilmente, animais que ficam estranhos do nada, late pro nada, alimentos que estragam dentro da geladeira também, flores que murcham, coisas estranhas acontecendo, vulto, luz que queima, prejuízo financeiro. Todos esses são sintomas clássicos de que está rolando um babado e é preciso fazer uma limpeza. Então você já acabou respondendo a pergunta que a Lari fez. Ela tinha dito assim: você tem como saber se fomos enfeitiçados? E se tem alguma magia, banho ou ritual para proteção que possa ser feito de forma caseira? Acho que você respondeu, né? Sim, Você quer tem formas de saber. completar? A gente pode utilizar o pêndulo para saber, a gente pode utilizar o tarô, a gente pode utilizar a evidência, tendo auras. Mas, gente, quando está acontecendo, você sabe, sabe? Não é que simplesmente as coisas não dão certo. Elas dão errado, entendeu? Elas fica horrível, sua vida começa a andar para trás, é prejuízo atrás de prejuízo, e as coisas vão acontecendo dessa forma, você tem que fazer alguma coisa. Limpeza, proteção. Limpeza, proteção. Um seguido do outro. Eu gosto muito de banhos, tá? Acho que banho limpa a nossa aura, purifica o nosso corpo e depois rituais de proteção, sempre associado a algum guia. E aí pode ser o guia que você quiser. Se trabalha com magia xamânica, pode ser um animal totem. Se você gosta da Igreja Católica, pode ser seu anjo da guarda. Se você é da Wicca, pode ser algum deus ou alguma deusa para te proteger. Então, é, busca força no divino, no superior. Ah, mas minha deusa de devoção é Afrodite. Posso pedir para ela me proteger? Claro que pode, é uma deusa. Todas as deusas, elas são completas em si mesmas. Uma das coisas que eu não gosto, por exemplo, o pessoal que é mais novo, que está começando agora, eles têm uma coisa de deuses de prateleira. Então, assim, eles não estreitam a relação com nenhuma divindade. Eles acabam, ai, preciso de amor, vou para Afrodite. Ai, preciso de proteção, vou trabalhar com Marte. Ai, preciso de prosperidade, vou trabalhar com Júpiter. Ai, preciso de, sei lá, aumentar minha libido, vou trabalhar com Baco e não desenvolve relação com nenhuma divindade. Depois que consegue o que quer, deixa aquelas divindades de lado lá e só volta a procurar quando precisa. Não é assim que as coisas funcionam, né? Dentro da bruxaria, precisa estreitar os seus laços com essas divindades. Por isso que quando a gente tem um processo iniciatório, é sempre pedido para a pessoa escolher uma divindade para estreitar seus laços, que é essa divindade que vai validar sua dedicação. A dedicação, a iniciação por outra pessoa no físico, gente, é mais uma questão de. Lembra que a gente está falando de definir a linha, né? A linearidade aí dessa tradição. Mas, por exemplo, como que uma pessoa que nunca passou por um treinamento vai treinar outras pessoas? Como que essa pessoa que nunca passou por um treinamento, ela vai dedicar e iniciar outras pessoas? Será que ela é tão especial assim que ela não precisa disso? Os deuses escolheram essa pessoa e o restante não? O que essa pessoa tem de diferente que as outras pessoas não têm? Né? Então, a dedicação, a iniciação verdadeira, ela acontece pelos deuses, ali no astral, né? No outro plano. E são esses deuses que a gente tem que estreitar os nossos laços. Sim. Bruno, o Gabriel perguntou o seguinte: Bruno, a Wicca acredita em vários planos de existência? Ou seja, mundos, por exemplo, físico, espiritual, mental, entre outros que às vezes são descritos em livros de magia tradicional? Sim, a gente acredita, né, que os mundos se coadunam. E não é muito diferente. Gente, se a gente parar para pensar o tanto que a magia influenciou as áreas do conhecimento, no começo do século XIX, ali, quando a psicanálise estava surgindo,
psicanálise era coisa de doido. Então as pessoas pensavam, nossa, como assim? Gente, a gente tem 28 segundos restantes. Eu acho que vai Sim. cair no live e a gente começa de novo. Pode ser? Ok, pode ser. Então, vou encerrar aqui já, vou salvar essa live e eu abro uma outra. Eu respondo já Ok, essa pergunta. salva Beleza? sim, por favor.